Estamos aqui entre situações, né, Cláudia? Que loucura pra gente fazer esse vídeo, né? Tá difícil, mas É, agora vai. pois estamos aqui no Presença Magnética, o Atanis Mouro com a Cláudia Menezes, a minha amiga espiritualista universalista, eu ocultista, né, uma místico-filosófica, uma cientista do campo espiritual. Cláudia, da última vez nós falamos muito sobre você, mas ainda tem coisa para você nos contar, tá? Então, Mas deixa para uma próxima eu tô oportunidade, curiosa porque você contou porque só uma partezinha. mas agora a gente quer saber sobre você. Você agora hoje você vai falar um pouco de você, como começou na espiritualidade, Ok. como foi tudo isso. Olha, a minha espiritualidade ela começou quando eu tinha apenas 3, 4 anos, 4 anos, mais prático de eu lembrar, já via seres, né? Então, como uma criança vai se lembrar disso? Eu já via, já via. E pronto, com meus 8 anos, mais ou menos com meus 8 anos, 9 anos, eu já participava de uma religião, meus pais, e me chamaram, nós estávamos ali numa oração, alguma coisa, e ninguém conseguia fazer uma desobsessão de uma pessoa, de uma senhora. E ali, pronto, me chamaram para fazer esse Menina, movimento desde novinha mesmo, né? desde novinha. E não sei se alguém entendeu ali que eu tinha essa percepção já muito aflorada, Sim. mas a minha situação, Cláudia, sempre foi com coisas mais densas. Eu sempre assim, depois de um tempo que eu comecei a trabalhar mais energias sutis, mas as energias mais densas é que já me acompanham desde nova. É o trabalho, né? É o Cada um com trabalho. sua. Quando eu tinha 8 anos, estava essa senhora e eu via lá o ser que estava nela e pronto, eu consegui fazer aquele processo de desobsessão. E eu, a senhora que estava aquele dia, falou para minha mãe que a partir daí minha vida ia ser um pouco mais puxada, que eu ia ter muitas responsabilidades no mundo espiritual e realmente aconteceu isso. Pronto, depois disso eu continuei nessa religião durante um tempo, pronto, se passou muitas coisas, resumindo, mas a questão da espiritualidade voltou novamente para mim, porque tem muita história, né? Isso aí vai ter Sim. um outro momento. Mas voltou-se para mim quando eu tinha mais ou menos meus 17 anos. É, eu sempre gostava de ir no cemitério. E a gente foi morar numa rua que era praticamente assim, era a rua do cemitério. A gente estava assim, era reto, tinha um cemitério, eu ia para lá durante o dia e ficava lá, em cima dos túmulos. Me sentia paz, eu não sei, Tranquilidade. era uma coisa muito doida, assim, Eu eu sei como é. gostava, ninguém entendia, mas enfim, eu também era um pouco, pronto, eu tinha meus amiguinhos, mas eu adorava ficar lá, sempre tive a minha vibe meio introspectiva também. E aí, uma vez, eu tinha uma professora de geografia, ela tinha duas filhas e um sobrinho, e uma chamava Polly e outra Molly. E aí, eles foram numa festa em Chapada dos Guimarães, do Mato Grosso, e aí sofreram um acidente e vieram a óbito. Morreram. E aí, olha que coincidência não existe, né? Elas foram enterradas nesse cemitério a qual eu morava, lá próximo à minha casa. E aí, quando eu fui lá no cemitério, eu vi que era a fotinha das filhas dela, porque lá na escola distribuíram lá as fotinhas tudo mais pro velório. E lá tava uma escrita, que a menina, a Molly, a mais nova, tinha escrito antes de morrer, uma semana mais ou menos antes de morrer. E lá tava escrito assim: não deixe sua alma se agitar pelos que partem, nem deixe para amar apenas após partirem. Sinta que na ausência seu amor não é maior que antes e nem permita que o desespero lhe deixe marcas. Pois, se na convivência amaste de forma total, certamente terás forças para superar a separação. Isso, de certa forma, Que lindo. marcou, verdade, é muito lindo, marcou minha vida, porque eu não sei, gravei isso. Gravei, imagina, era novinha, eu tô com 37 anos. E pronto, eu morava naquela casa, atrás da minha casa, eu sei que tinha um senhor que era umbanda, que manda, não sei exatamente, e lá num terreiro, uma espécie de espaço que fazia trabalhos. Então, eu não entendia, minha família era evangélica, tinha um certo dogma, e pronto. E próximo de casa, isso eu não te contei, também tinha uma cigana. Sim. Tinha uma cigana que, pronto, eu via lá os batuques lá, o pessoal falava os batuques, né? E eu adorava, eu passava lá, eu queria ficar ouvindo. Minha família não gostava, porque tinha essa questão do cristianismo, dogma e crença e tudo mais.
Aquilo me chamava atenção, eu era bem novinha, eu gostava de estar ouvir aquilo, mas nunca conseguia entrar lá na casa dessa cigana. Mas ela me chamava atenção, por acaso. E teve uma coisa muito interessante, porque ela tinha as encruzilhadas. E eles faziam despacho lá naquelas encruzilhadas. Tinha duas, uma na frente de casa, porque era uma rua assim, e outra assim, tinha uma encruzilhada. E logo a seguir tinha outra até chegar no cemitério. Então era duas encruzilhadas até chegar nesse cemitério perto de casa. E aí eu comecei a entender, depois de anos, eu percebi que eu tinha visão remota. Que as pessoas, visão remota é uma coisa muito complexa. Mas naquela época eu consegui ver fazer em tempo real um trabalho de magia negra. Eu só tinha meus, sei lá, 16, 17 anos. Então eu via seres, eu via muitas serpentes, eu via anjos caídos, assim, dentro do cristianismo seria anjos caídos, que são os daimons, né, dentro do ocultismo. Então eu via esses seres. E falava também, desenvolvia a língua das serpentes, falava o idioma das serpentes e o idioma deles. Então, assim, é uma coisa muito complexa, porque eu não falava, compartilhava com ninguém essas coisas, né? Imagina. Dentro da religião, isso é, sei lá o quê. Evangélica, imagina como... Enfim, então eu falava que eu tinha dons, mas assim, sempre passando por desafios dentro dessas sociedades que eu estava, eu não entendia. Hoje eu percebo que eu já trago essas questões com essas pessoas, esses reencontros de outras experiências. E eu trago essa questão muito densa porque em outras experiências eu trabalhei muito essa questão da magia negra. Eu tive que ver em mais de uma regressão que eu tive esses contatos. Mas enfim, durante esse tempo eu estive ali com essa mediunidade, não sabia que era mediunidade, era evangélica, imagina, pronto. Passou-se os anos, desisti e aconteceu uma situação, saí da igreja. Me desvinculei do cristianismo e fui morar em outro estado e ali conheci a filosofia budista, que é uma filosofia Sim. que eu gosto muito, uma filosofia oriental, e conheci a Ryukai. E lá eu tinha que recitar o Sutra, né, que é um livrinho que lá você vai fazendo as recitações todos os dias, e tem um livro de nomes póstumos, que é o livro dos nossos ancestrais. Então lá você tem que colocar o nome da maior parte dos ancestrais, da maior parte não, de todos, se você souber, que de trás, da minha origem para trás. Então isso é muito interessante, porque você acorda ali e em cima ali do altar tem os incensos, que você acende, são 7 incensos, e tem as duas, né, as duas taças de água, ou seja, os 2 pilares, né? Quem é maçom, quem entende um pouco mais de ocultismo sabe o que significa esses 2 pilares. E é assim uma coisa muito curiosa, porque ali eu trabalhei a cura com a minha questão materna. Eu sabia que eu tinha alguma coisa ali que eu não entendia. Minha mãe não é uma pessoa má, mas essas questões a gente traz de outras experiências e a gente não percebe, né? E foi muito lindo assim, porque ali depois também, ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa filosofia, eu comecei a ir para a novena da Perpétuo Socorro. E era muito legal, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ele sentiu uma energia muito maternal. Foi muito interessante esse processo, foi um processo de cura e foi muito lindo. Depois disso, nada de espiritualidade, só essa questão aí da meditação e tá lá conectando com essa energia da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí, aconteceu uma situação que eu me casei, a relação não deu muito certo, tal, e uma amiga me convidou para ir conhecer uma casa, que era uma casa esotérica, mística, eu adorava. Sempre gostei de coisas místicas desde pequena, não entendi o porquê. Incenso, patoá, essas coisas. Sempre gostei de ter um patoazinho, alguma coisa, sempre... E minha família tinha um horror, né? Imagina, dogma, paradigma, com todo respeito a toda a religião. Mas assim, desde pequena eu já era mente aberta, open mind, eu tinha aquela coisa, aquela curiosidade. Quando eu era pequena eu já questionava, mas como assim só Adão e Eva? Eu não entendia isso, eu já era fora da caixa, como nós. E aí pronto, não me encaixava na religião, mas era o que tinha para o momento, né? Enfim, e aí me convidaram para ir nesse lugar, e nesse lugar tinha um pai de santo. E lá do Afro mesmo, bem legal. E foi aí que comecei a conhecer os orixás. A mãe Manjá, né, conexão com as águas, as limpezas, os caboclos, os orixás da mata. Não entendia muito bem, mas eu fazia, me sentia muito bem com aquilo. Me sentia, gostava, e foi. E aí,
houve uma situação de torre, assim, na minha vida, e aí que tudo começou. Aí que desencadeou mesmo a tal da espiritualidade da minha vida, foi nesse momento. E aí você já começa a abrir os canais. Geralmente é nas torres, né? Ontem mesmo um espiritualista que eu conheci na praia, um senhor falou assim, não existe despertar de consciência sem dor. Isso está em É todos os verdade. conhecimentos. As pessoas falam, não, isso é lorota. Mentira, desculpa, com todo respeito. Quem não passa por processo de dor é só quem é reencarnado, os deuses, os avatares. Os avatares, eles. Todos E nós mesmo assim, temos eles nossos vêm, eles processos. passam por processo. Chico Xavier, você viu tantos outros. Jesus Cristo foi pendurado um grande mestre, entre outros. Então, assim, uns passam já bem desde criança consciente que ele é um ser elevado, outros não. E a gente é o que? Ego de repetição. Nós, por ego de repetição, a gente tem que passar pelo processo de aprender, né? E nos desenvolvermos, e graças a Deus, graças às forças sutis e energias, eu passei por isso. Mas nessa torre caiu a numerologia cabalista. Os números. Nesses números que eu vi que quando eu conheci essa pessoa, que depois me falaram, eu devo ter uma outra experiência de outra vida, porque é como se fosse eu de calça. Esse numerólogo cabalista é como se fosse eu de calça. E depois descobri que eu também fui numeróloga. Então, numeróloga cabalista. Então eu percebi as conexões. Não existe acaso, existe sincronicidade. Por eletromagnetismo a gente tem inúmeras possibilidades, sim, ok? Mas nós vamos puxando tudo aquilo que a gente viveu em outras experiências, mas com possibilidades diferentes de conserto. Porque tudo você vai aprendendo, vai se Exatamente. melhorando. E olha, Cláudia, isso foi uma virada de chave na minha vida. Porque quando eu conheci esse numerólogo, quando ele me marcou uma consulta, ele estava com um livro mais ou menos desse tamanho, assim, cheio de página. E foi falando, e tudo aquilo batia com a minha vida. Missão de vida, processo que estava acontecendo. Ele mostrou lá um triângulo invertido cheio de número e foi falando, era tanta informação, eu curiosa, né? Ele falou assim: ó, você tem que fazer muito trabalho voluntário. Eu, não, eu vou, né? Porque quando a gente tá no desespero, a gente fala, a gente faz tudo, né? Mas aí depois, né, falando isso para toda, como um insight já foi para mim, e eu acredito que a toda a humanidade, assim, quando a gente recebe uma bencinha qualquer, um presentinho qualquer do universo ou da vida, a gente para um pouco de fazer o nosso caminho espiritual, infelizmente, nós temos essa questão aí. Mas, quando ele me falou que ele fazer trabalho voluntário, mas por quê? Ele falou assim, ó, você tem que já abrir uma associação, não sei, ir lá ajudar o velhinho, ajudar alguma coisa. Eu sempre tive esse negócio, sempre gostei, já tinha isso. Achei interessante ele falar aquilo. Mas eu entendi que eu tinha um débito kármico 13, que era um débito que os números explicam que Deus é números, tudo é números, que é que você traz esse caso de ter matado muita gente, experiências que você condicionou mortes, ou tirou vida dos seus próprios filhos, entre outras coisas. E quando eu vi aquilo, que tudo aquilo parecia muito com as coisas que estavam. Tipo assim, era impossível. Não era uma sugestão, era algo muito perfeito. Eu falava, gente, realmente aconteceu exatamente isso, aquilo, outro. A palavra que aquela pessoa falou pra mim foi esbatia. Aí eu falei, peraí, por acaso eu acho que eu tenho que dar uma olhada com carinho para esse lado espiritual. Aí foi aí que eu fiquei preocupada. Eu falei, opa. E se aprofundou, né? Eu falei, não, agora eu quero entender mais sobre, né? Porque eu sempre fui uma curiosa, uma entusiasta, né? Desde criança eu via símbolos, né? Eu era conectada, via coisas, seres e símbolos. Eu falei, não, acho que eu vou ter que buscar mais com afinco. Aí ele mandou ir para um lugar que disse que era para onde fazer o trabalho. Ele falou assim, posso te indicar o lugar. Só que lá é bem concorrido, tal, tal, tal. Eu falei, quero ir. Menina, eu achei que eu tava indo para um hospital, para um lar de idosos, sei lá, um hospital do câncer. Cheguei lá, tinha umas pessoas na fila, tinha umas cadeiras, passava por uma triagem, para você passar por um cadastro, depois você ia para uma triagem. E eu curiosa, mas eu comecei já a sentir uma paz, uma coisa, não sei explicar. E ali não tinha vaga. Só que aí desistiu uma pessoa, ou seja, não existe a casa, e eu fui encaminhada. Quando chegou minha vez na triagem, tinha uma mulher lá que ela olhou para mim e falou minha vida inteira. Fiquei chocada.
Falei, como essa mulher sabe da minha vida? Eu nunca ouvi, nunca falei nada. Mas falou coisas assim que não era porque o numerólogo, poderia o numerólogo ter falado aquilo pra ela. Mas não foi. É porque tem coisas que a gente sabe que não tem como outra Pois, pessoa coisa lá da saber. minha infância, lá daquela É. religião que eu falei, coisa desse padrão. E no final ela falou assim: olha, você demorou muito pra vir pra esse caminho, mas você é o seu propósito, é a sua jornada. E eu, meu Deus, o que é essa jornada, né? Eu não sabia nem o que tinha lá dentro, eu tava ainda no corredor. Quando ela mandou, ela falou assim: você vai lá pra dentro e depois você vai ficar na casa, que você vai trabalhar na casa. Eu falei, casa, né? Fiquei assim, né? Pronto, eu tinha um pouquinho de dogma, mas não tinha mais, assim, mas assim, será que é um centro espírita? Será que é um... Mas enfim, Desculpa, Atlas, você estava com quantos anos com... nessa época? Peraí, com meus 30, 31, 31, Eu já tinha uma bagagem, já estava sim, com meus mais 31 anos de idade. consciente. Sim. E quando eu entrei lá dentro, foi incrível, porque eu tinha uma secretária, eu estava numa fase bem próspera da minha vida. Aliás, eu já estava não mais nessa fase, mas eu tive uma secretária que ela vivia me ajudando em algumas questões e tudo mais. E ela falou para eu assistir Nosso Lar. Eu tinha assistido. Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, aquelas luzes, aquelas pessoas naquelas macas, todo mundo de branco, aquela música zen, sabe? Aquelas cromoterapia, aquelas luzes. Eu fiquei em paz. Nossa, que lindo, né? Aí deitei lá e fizeram o trabalho em mim e tal, lá e tudo mais. Menina, já começou a despertar. Aí pronto, voltei a ver seres um atrás do outro. Vi Arcanjo Miguel, que eu falo que é Arcanjo Miguel, que eu não gosto de colocar nome nos seres, né? Mas depois a gente vai pesquisar, a gente vê que Sim. é realmente aquilo. E foi lindo. Eu vi uma serpente, eu já vi a serpente quando eu te falei, né? Quando era criança, adolescente, vi uma serpente, e fiquei assim. E aí também teve uma outra situação. No final, eu fiquei lá esperando, paradinha no campo, né? Ancorando energia. Eu já sei que era ancorar energia. No final, lá teve ainda uma canalização de um ZT, de um tal de comandante Astacharan. Eu, meu Deus, quem que é esse comandante Astacharan? Nunca vi. Está cheirando. Nunca ouvi falar, e meio bravo, assim, que lá em cima tinha lá em cima tinha uma nave. Esse povo aqui é tudo muito. Mas eu gostei, porque eu sentindo energia, sempre fui muito intuitiva, achei legal, achei bacana. Falei, tá bom, vou continuar. E foi aí que começou. Comecei a trabalhar na casa tal, e todo dia eu vi uma coisa. A minha percepção, assim, foi uma loucura. Teve um dia, Cláudia, que eu tava lá, estava lá, comecei a ver um ritual. Um ritual. Tinha uma mulher no. Tipo assim, tava todo mundo normal trabalhando e já não tava mais vendo as pessoas trabalhando. Eu tava vendo algo medieval muito antigo, uma fogueira, uma mulher toda assim, um vestido longo, alto, assim. E só que eu não vi o rosto dela, ela tinha um capuz assim, e ela tava dentro de um pentagrama, né, com a ponta para cima, ela tava assim de frente, passa a ponta, e a fogueira só, as chamas ia no rosto dela, assim, só que eu não conseguia ver que tava perfil. E em volta dela, assim como essa mesa, tinha outras pessoas que também não dava para ver com esses capuz. E eles ficavam pra lá e pra cá, assim, sabe? Só ficava aquela chama, passava assim no perfil. Eu falava, gente, eu tô maluca, vou abrir o olho aqui pra ver se eu tô lelé, né? Não é possível. Eu olhava assim, nada. Eu vou fechar o olho de novo, né? Ancorando energia aqui, né? Menina, e continuou esse ritual. De repente apareceu uma serpente aqui, veio aqui do lado dela e ficou aquela serpente. De repente ela vira, eu consigo ver o rosto dela, aí aparece assim que ela tá gestante. De repente ela coloca a mão para cima, isso tudo à noite, né? Ela coloca a mão para cima, ela já não tá gestante. Aí tá. Isso foi a primeira visão que eu tive, né? Dentre as outras, que é muitas, enfim, mas essa é muito interessante. Aí tá. Depois, de novo, falei, nossa, que doidura. Depois tem que compartilhar com as pessoas o que eu vi, né? Se eu tô, sei lá, o que eu tô vendo aqui. Não sei o que é isso, não. Depois eu vi uma mulher toda nua, como eu tô com o cabelo assim pra trás, ela tava com o cabelo todo pra trás e ela tava toda nua, mas assim, ela tava numa espécie de lama translúcida. Sim. Uma lama
que era cor de lama com violeta, com roxo, com azul translúcido, coisa mais linda. Coisa mais linda. E ela tava assim, dentro dessa lama, assim, meio que ajoelhada, que nem a estrela do tarô, assim, e ela passava assim, era tudo assim, tudo negro assim, essa lama. E aí acabou os atendimentos, né, que as pessoas, os consulentes, que ia lá receber o tratamento. E no caso, qual era o tratamento? O que vocês faziam lá? Ok, esses tratamentos lá, até então eu só estava ancorando energia, não fazia ainda, não passava pelas macas. Eles tinham várias espécies de médiums e terapeutas holísticos também. Não só tinha médico, tinha psiquiatra, tinha pessoas que tinham mediunidade aflorada e terapeutas. Fazia reiki, né? O desenvolvimento do reiki e fazia auriculoterapia também, era um outro processo. Só que ali era o reiki que a gente até falava depois, né? Isso aqui é tudo e não é reiki, né? É reiki e não é reiki, né? Porque ali era feita apometria, era feito várias situações, vinha xamãs, vinha tantos seres ali e trabalhava aquilo, então era um trabalho. Era mais diversificado. Era mais diferenciado, era muito bonito, viu? Era uma casa universalista, não era uma casa. Foi um trabalho que aconteceu, né? Um espiritualista universalista, trabalhava com vários seres ali de energia positiva que estavam alinhados para a cura. Então, ali, os seres que iam ali era para evolução e desenvolver o trabalho da cura das pessoas. Sim. Pessoas com problema físico, emocionais, psicológico, tudo. E havia pessoas que realmente tinham muito desenvolvimento ali. Quando acabou isso, eu falei, olha, gente, eu vi isso, aquilo, outro. Todo mundo olhou assim para mim e falou assim, você viu o ritual da Hecate. Quem que é Hecate, gente? O que é isso? Hecate é a personificação da grande mãe, da mãe Isis, da mãe Maria, das mães, só que ela é a jovem, a mãe e a anciã. Por isso que você viu ela assim, não dava para ver, e depois você viu ela gestante, e depois você viu ela com a mão para cima. Era a personificação das três. E eu, uau, que incrível, né? E aí foi cada vez mais se desenvolvendo isso e passei por esses processos, né? Entre outros, né? Porque é tanta coisa. E o que foi assim, licença? Então, por favor. Me diga uma coisa, qual foi o que foi mais incrível que você... Eu sei que foram muitas coisas, sim, mas assim, algo que realmente impactou. Te impactou. Tá, o que mais me impactou... Nessas suas experiências. É porque realmente foram tanta coisa, mas assim, o que realmente me impactou, porque assim, em questão de visões, visões remotas, percepções fora do corpo, entre outras coisas, eu tive várias. Mas uma que mais me impactou foi quando eu já tinha passado por várias situações. Eu já era iniciada numa escola de mistérios e tudo mais, já tinha passado muitos acontecimentos. E aí eu sempre fui muito, como que diz, curiosa, desafiadora. Eu falei assim, eu quero conhecer os viajantes do tempo. Eu falei assim, tô cansada de só estar a estudar, porque aí eu comecei a me conectar com Papi, com Eliphas Levi, entre outros ocultistas pronto, da Idade Média, do século medieval, né, da Idade Média, pronto, os fundadores das grandes ordens. E aí eu comecei a entender uns outros assuntos mais polêmicos, né, bilocação. Aí conheci Conde Saint-Germain, que hoje, depois da Helena Blavatsky, né, criou a Teosofia, e aí criou-se a Fraternidade Branca, e hoje é um ascensionado que é o Saint-Germain, o Mestre Saint-Germain. Mas ali eu nem não era muito conectada com essa questão da fraternidade, apesar de a gente já ter trabalhado com ela, já tinha passado essa fase, eu já não estava mais nessa casa universalista, né, que é a Associação Filho da Luz e o Filho das Estrelas. Eu já estava no meu processo mais, pronto, desenvolvimento mais tranquilo ali entre só eu. Já estava individual, pronto, já estava numa ordem e participando dessa ordem, já tinha sido iniciada. E eu já estava fazendo para psicologia, né? Eu estava a estudar para psicologia. E pronto, já tinha algumas extensões ali com terapias holísticas e tudo mais. Então eu estava no meu momento sozinha, que eu fui morar numa cabana. Quando fui morar nessa cabana, e foi muito louco, porque eu me adentrei para dentro de mim e com a espiritualidade.
Aí não tinha sugestão de religião, de pessoas, tipo assim, você ou qualquer outra pessoa, isso é isso, Era isso é você aquilo. com você mesmo. Era eu com eu mesmo e eu pedia para eles me explicar o que que era. Aí eu comecei a desenvolver mais a minha clareaudiência, eu ouvia, vinha mestres e falava tal coisa. Aí, com os meus sonhos, pronto, e foi vindo, eu ouvia, anotava, então foi assim muito doido. Aí um dia eu ouvi uma falar para mim do nome do mestre e aí eu fui procurar para ver se existia mesmo. E realmente esse mestre existiu, foi um poeta, né? Um flautista lá da China antiga. Olha, umas coisas bem doidas, tá? E não tinha nem possibilidade de eu ter ouvido falar disso, porque era assim, muito antigo. Mas assim, um dia eu peguei, tava ali e falei, eu quero ver se realmente existe, se nós passamos, se essa questão do espaço-tempo, eu quero conhecer um viajante do tempo, quero conectar com eles. Porque eu leio os livros, eu sei que eu tenho a minha conexão, mas eu quero viver essa experiência. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência. Conheci uma pessoa de 637 anos que estava me procurando e me encontrou. E eu também já o conhecia e pelo olhar, né? Porque assim, as pessoas pensam que é os olhos, a cor dos olhos, não é. O olhar e a personalidade é algo que realmente é nosso em todas as experiências. A energia é única. E ali foi. E isso marcou muito, porque ali eu consegui ter a visão, porque aí eu passei por regressões. Né? Primeiro eu já entendi essa questão. Isso para mim foi chocante, imagina. E eu consegui entender isso até. A gente não fala muito isso em aberto, né? Mas existe pessoas que vivem entre nós que são muito antigas, né? Não é só assim, eu sou uma alma antiga. Existe uma coisa mais polêmica, né? Que pessoas que estão ali, que tomam. É como se fosse um elixir da vida. Então, quem tem uma percepção mais aflorada consegue perceber alguns detalhes que aquilo ali muda e volta. É como se fosse um vampiro. O vampiro nunca envelhece, ou então começa alguns detalhes que você consegue ter essa percepção. Então, eu tive esse insight. Isso para mim foi um pouco chocante, mas foi muito legal, porque fazia muito sentido, muita coisa que eu entendia. Então, isso foi chocante. Assim, para mim foi, mas foi bom. Foi. Porque essas visões mais fortes, impactantes, em que você sabe que realmente você está ali 100% consciente, né? Eu acho que assim dá mais segurança. Com certeza. É pra ver, a gente ver que a gente não é louco, né? Porque no mundo que a gente vive, às vezes você tá até você tá em frequência, mas até às vezes você tá com outras pessoas é também para uma evolução, né? São pessoas que estão ali que você teve uma conexão. Mas você fica meio assim, mas será mesmo que isso que eu tô vendo? Mas eu nunca tive dúvida, mas era esquisito, sabe? Com quem que eu ia conversar sobre isso? Pronto, tem coisa que nem convém falar. Mas, por exemplo, uma vez eu fui para um estado lá, Curitiba, e aí eu conheci uma pessoa, e aí eu tava num lugar, eu me convidou para ir para um lugar, aí cheguei lá, tinha outra pessoa, e eu vi que tava todo mundo me agradando demais. E eu vi que não era uma questão de a pessoa tava me cantando, flertando comigo, não era isso. Eu notei. E aí, quando eles perceberam que eu não tava meio que assim olhando, só que eu tenho muito apurado, tanto o sentir, o ouvir, meu é muito aflorado, a percepção muito aflorada. Eu vi essa pessoa falando pro outro, mas você também? Você também foi? Que os dois tinham sido escravos. Escravos meus de outras experiências. Por que que eu falo isso? Eu não falo isso por ego. Ela foi a tal de outras vidas. Não, não é por isso. Porque em outras regressões, e até sem regressão mesmo, eu tive a visão numa apometria também de quem eu fui. Eu tive muitas que eu fui muito boa, mas teve outras que eu gostava mesmo, era de mexer com a magia negra mesmo. Eu tive plena certeza disso. Eu era muito forte nesse campo e então é por isso que isso ainda é muito forte na minha vida até hoje. Até mesmo que às vezes eu não queira, eu tô no campo sutil, eu tô no mais tranquila, numa vibe mais elevada,
Então, assim, o que eu percebi depois, né? Tá tudo bem, eu entendo que tem as pessoas, mas eu entendo que eu tenho os dois, né? Essas duas energias, e os dois fazem parte de um só, né? Que é a luz e a sombra, ela mesma. Só que como que você vai lidar? Não tem como hoje, por exemplo, hoje eu comecei a me posicionar, Cláudia. Passei por um tempo que eu não me posicionava na minha espiritualidade, eu tinha um certo receio que as pessoas iam achar e tudo mais. Até pela minha profissão, que era dogmatizada, as pessoas nem percebiam que aquilo ia uma ciência. E aí eu comecei a me posicionar, e assim, para a pessoa ser um mago, o mago ele é uma energia andrógena, é uma energia neutra, ele trabalha as duas, ele entende das duas. Então, assim, todo feiticeiro, todo bruxo, todo mago, ele, para fazer uma coisa boa, ele tem que entender da coisa má. Ele tem que perceber. Porque como que você... É que nem eu falo muito da cobra, né? Da serpente. A serpente, o próprio veneno dela, que é a própria veneno dela é a cura. Né? E é sobre isso. Então, depois que eu entendi isso, esse meu lado luz e o meu lado sombra, eu busco a neutralidade disso daí para trabalhar para minha evolução, né? Eu não sou aquela pessoa que fala, eu vou evoluir o planeta. Eu vou contribuir com a minha evolução, que já é muito desafiador. Você espiritualista, você sabe que isso é um desafio, né? Porque tem realmente... E quando a gente melhora tudo que está ao nosso redor. E a gente vai contribuindo. E isso é muito lindo. Porque a gente começa a se conectar com pessoas assim incríveis dos dois lados, outras que precisam de ajuda, outras que já estão elevados, e você recebe mensagens e olha, é uma coisa que eu não abro mão, sabe? Eu percebo a minha vida material, né, aqui, lógico que eu não tô aqui como um ser crístico ainda, eu tô passando pelo processo, como todos os outros, eu não sou um escolhido ou mais escolhido que o outro, todos estão no mesmo processo, pelo menos é o meu modo de ver, mas eu procuro buscar o meu melhor. Eu sei que, como todo ser humano, a gente... Principalmente quando a gente lida com espiritualidade, você sabe. Você viu hoje pra gente gravar esse vídeo. Se a gente for contar, que a gente vai contar nos próximos vídeos o que acontece ou deixa de acontecer. Até porque, sem pretensão, a gente está querendo levar informações, aprender também, né? Exatamente. Porque a gente está sempre aprendendo. E não seguimos roteiro. Não. Né? Até então, é uma conversa espontânea daquilo que realmente foi, e será a nossa realidade e a realidade de muitas pessoas. É verdade. É porque tudo é a falta de conhecimento. Quando a gente começa a estudar, a buscar, a ver que aquilo ali não é uma coisa que só acontece com a gente, né? Quantas e quantas vezes eu via, ouvia e não tinha ninguém para partilhar. E aí, às vezes, a gente fica achando que está ficando doido, que... É enfim, complexo, isso é uma coisa natural demais, né? A espiritualidade... Quando é para... Eles abrem, né? exatamente. E aí, eu espero mesmo que vocês gostem, estejam gostando, porque vem mais coisas dessas aí pela frente, sim, né? Com certeza. E a gente quer também que vocês comecem, podem fazer perguntas, que aí a gente vai respondendo também, né? De acordo com as nossas possibilidades. O que a gente não souber, a gente vai buscar para poder trazer para vocês. É isso. Né? E aí a gente vai caminhando. É isso aí. Eu agradeço muito por estarmos aqui. Obrigada por conhecê-la, reencontrá-la, né, Cláudia? Nós nos reencontramos, né? E isso aqui surgiu de uma forma, nós duas estávamos tomando um café aqui. Pronto, eu já tinha essa questão da comunicação, mas eu não estava ainda assim, nada alinhado. E de repente a gente só falou, vamos, 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 né? E as coisas estão fluindo. E assim é a nossa vida, né? Quando a gente se permite. Porque eu penso que, independente de se você que está aí assistindo tem um ceticismo, que eu acredito que o ceticismo até é saudável no mundo ao qual vivemos. Mas, assim, não se fechar, né? Abrir essa caixa, abre essa caixa de Pandora, sai, tipo assim, não, se permita viver experiências, né? Sempre pedindo uma proteção, peça para você mesmo, ora para você mesmo. Se você não acredita em Deus, se você não acredita em santos, se você não acredita em Deus, e se você não acredita em nada,
Você acredita numa pedra? Eu sempre falo assim, gente, Deus está em todos os lugares. Porque eu não gosto nem de falar a palavra Deus, porque eu acho que Deus é tão... limita tanto a grande consciência cósmica, o todo, né? O vácuo quântico, que a gente diz na ciência. Então, assim, experiencie, né? Que é ouvir nossa mensagem, nossas histórias, nos perguntar. E é sobre isso, aqui é relatos reais das nossas experiências. Não é nada, a gente não procurou ali em nenhum lugar para contar. São coisas que realmente aconteceram conosco. E no caso, foi a própria espiritualidade que nos trouxe, né? Porque quem me conhece, e eu sei que tem muita gente que me conhece, sabe que eu sempre tive assim, uma verdadeira aversão a redes sociais. Pois. Né? Então, eu sempre tive empresas e que ainda tenho nas redes sociais, mas eu nunca fiz uma live. Sorry. Sim. Isso é incrível. Eu sempre fugi. Quando falavam, vamos fazer podcast, vamos fazer live, só que a espiritualidade me incumbiu de um papel. Você agora vai para as redes sociais. Você vai falar. É verdade. E aí eu perguntei, como? O quê? Eu preciso fazer isso, eu preciso ter isso. Não, não é nada sobre você. Não é sobre o lugar que você vai falar, não é como você vai estar, né? É o conteúdo, é o que você vai passar. E isso é profundo, né? É muito forte. E como eu sou obediente, né? Eu adoro falar de espiritualidade, eu estudo todos os dias, então é um desafio. E aqui estou. Já, eu acho que é o terceiro. Nosso terceiro encontro aqui com vocês, né? Vocês estão nos acompanhando. E a energia de vocês ressoou com a nossa, né? Às vezes a pessoa fala assim, é uma curiosidade, né? Mas não é. Porque não existe acaso. Eu já sempre falo que a vida é muito didática. Quando eu falo a vida, é para não dogmatizar as energias sutis, as energias amigas, né? Deus, o que você acredita. Para te alinhar com algo que às vezes você tem ali, você tem uma curiosidade, você até sabe que sabe, mas fica assim na dúvida, né? Por causa de uma crença, de um paradigma. Mas e essa mensagem. Você conhece, quando você descobre. É tão bom, porque. Aí você não sai mais. Ali a gente se reconhece mesmo quem nós somos, né? Porque a gente pensa que sabe quem nós somos. Ah, eu sou uma advogada, eu sou uma atriz, eu sou um escritor. Tá, nós somos. Isso daí faz parte do nosso teatro que nós vivemos aqui. Mas nós somos muito além do que isso. E quando a gente se alinha com isso, é aí que acontecem os milagres, né? As maravilhas, as coisas assim que. Isso é longe de religião. Isso é uma coisa sem precedentes, né, Cláudia? E é por isso que a gente está feliz em estar aqui. Né? E eu acredito que tem muita coisa por vir, né, Cláudia? Sim, a gente está melhorando. Espero que vocês gostem. Esse vídeo ficou mais curto, né, Cláudia? Mas tá vindo muito mais conteúdo por aí, né? Opa! Cortamos ou não? Ó, corte no sistema. Não, porque assim, nós, antes de chegarmos aqui, aconteceu alguns imprevistos. Eu acredito que a gente ficou um pouco sem entender como que a gente ia alinhar esse vídeo, né, Cláudia? Porque quando é para levar uma mensagem, a gente passa às vezes por alguns desafios. E essa foi a quarta tentativa. Celular celular, aconteceu coisas. Graças a Deus, porque a luz. Exatamente. A luz sempre vence, né? Com certeza. Eu prefiro acreditar que sim. E olha, eu e a Cláudia temos uma mensagem para vocês que é essa. Pronto, eu vim me apresentar, né? Falar um pouco sobre a minha experiência e até para o vídeo não ficar tão longo, mas a próxima nós vamos bater um papo, eu e Cláudia, né, com assuntos aí que a gente experienciou e passou para vocês, né, Cláudia? Você tem alguma mensagem, Cláudia, que você sente de passar assim para essas pessoas que estão nos assistindo? A coragem, mais uma vez, a coragem de ser o que se é. É verdade. Isso é forte. É forte. Isso é muito forte. Pensem sobre. É verdade. Porque aqui você vai ter sempre
conteúdo com verdade. Com verdade. Conhecereis a verdade ou a verdade vos libertará, né? Exatamente. E a verdade, ela tá dentro de nós, né? Que a gente tá passando a nossa verdade dentro da gente, o que nós acontece, mas a verdade tá ali dentro de ti também, né? Quando a gente busca essa força interna, vocês não sabem o tanto que nós somos fortes e como é grande as coisas extraordinárias, né? Inexplicáveis que acontecem a partir do momento que a gente se une a essa força, né, interna, né, que é muito além de coisas materiais, que tudo isso nós somos merecedores e nós podemos vivenciar, mas realmente quando a gente se conecta e se alinha com a nossa essência, ou seja, com o nosso eu superior, com a nossa, isso é libertador. E a coragem é para os fortes, né? Não é para os teimosos, é para os resilientes. Né? Mesmo com medo, vá. Mesmo com medo, vá. Olha só curioso isso, né? Coloca o medo lá no banco de trás e continua. É isso aí. Vai lá, você sabe assim, eu sei que você existe, mas eu vou continuar. E ficamos por aqui, né, Cláudia? Pois é, então um beijo grande para todos. O que você acha? Despedimos desse pessoal lindo aqui já deixamos a nossa mensagem. Eu acredito que era... Até o próximo. Até o próximo, eu acredito que era isso, né? Olha, fique então para o próximo capítulo da nossa história e dos acontecimentos paranormais e espirituais. E se porventura realmente tiver mais perguntas, coloque aí que a gente vai ter todo o prazer, toda a satisfação para estar respondendo vocês. E é isso, um beijo da Tânia de Moro, presença magnética. Com certeza e com verdade. Com certeza e com verdade com Cláudia Menezes.